Olá, querido amigo torcedor. Começa agora o Feras e Ferinhas no Cartãozinho Verde. E o nosso convidado de hoje é super especial. Ele nasceu em Limeira, no interior de São Paulo. Ele é empresário e apaixonado por futebol. Com 14 anos, tornou-se sócio do seu time do coração. Depois tornou-se conselheiro, vice-presidente, conselheiro vitalício e presidente do seu clube. Foi um momento difícil, pois no mesmo ano em que ele foi eleito, o time foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Mas no ano seguinte, o time não só estava de volta à elite do futebol, como ele construiu um novo centro de treinamento e também iniciou a construção de um novo estádio. E é claro que ao nosso lado está o ex-presidente do Corinthians, Andrés Navarro Sanches, ou seja, Andrés. Bem-vindo, Andrés, tudo bom? Bem-vindo, é um prazer estar aqui presente, né? E sempre uma honra. Olha, o prazer foi todo nosso, não é, meninas? Desculpa a demora, né? Não, realmente, olha, a gente ficou atrás dele, mas ele está aqui hoje. E esse estúdio virou só corintiano hoje, hein, gente? Eu não sei de onde surge tanto corintiano. Ô, Andrés, eu vou começar a pergunta, depois eu vou para... O que é ser corintiano? Bom, o que é ser corintiano é difícil de explicar, né? Uma coisa que, como dizem os mais antigos, sai do ventre, né? Então, a gente ficou muitos anos sem título, a gente sofreu bastante. Eu acho que é o povo, né? É o reflexo da população, do povo, não só brasileiro, mas mundial. E por isso que nós somos toda a maioria corintiana. Mas você falou uma coisa tão legal aqui em off, que a gente estava conversando, que assim, que os dirigentes, que a gente não percebeu ainda, que o futebol é um meio para falar para todo mundo. Como é isso? Isso porque eu acho que os políticos deixam muito a desejar com a parte do futebol. O futebol é o centro que maior, todo mundo lê, todo mundo vê, todo mundo quer saber, independente do time de futebol. Então é o maior meio de comunicação com a população. Infelizmente, ainda os políticos não descobriram isso e ficam gastando fortunas para fazer alguma mensagem que o futebol seria muito mais barato e muito mais atento a todos. E você estava falando que o Corinthians é o segundo maior doador de sangue, é isso? O Corinthians começou com uma ação de doação de sangue, hoje o Corinthians só perde para os bombeiros, né? Fizemos uma campanha do câncer de mama e várias outras campanhas que repercutiram bastante. E os órgãos todos agradecem muito, porque eles falam que é inacreditável como tem a repercussão a partir do momento que está no futebol. Claro. Bem bacana. Como você virou corintiano, Andrés? Não, que eu não estava falando aqui. Isso é meio inexplicável, né? Eu acho que eu já vim do vento da minha mãe corintiano. Olha! Ainda você costuma ir aos estádios? Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é ir na arquibancada nos jogos do Corinthians, né? Mas eu, depois que saí da presidência, fui em poucos jogos. E agora eu vou voltar novamente aí mais vezes, porque eu adoro realmente o estádio. Quando o Corinthians foi campeão da Libertadores do Mundial, você não era presidente do Corinthians. Você se sente campeão? Eu acho que todo corintiano se sente campeão, né? Independente de quem é o presidente, o treinador, os jogadores, eu acho que a maior alegria é para os corintianos. Então, todo mundo que está lá tem que trabalhar em prol dos corintianos. Então, eu me sinto campeão, como todos nós corintianos, como o João e todos nós. Quando você era criança, seu sonho era ser jogador de futebol? Infelizmente é o sonho, né, de muitos brasileiros, né? Mas, infelizmente, também poucos podem ser jogador de futebol. Infelizmente, poucos vivem do futebol. Todo mundo vê aí grandes jogadores, são poucos que ganham. 95% dos jogadores profissionais no Brasil não ganham nem 2 salários mínimos. Tudo bem que o salário mínimo aqui é o país base, mas eu acho que é uma profissão muito sofrida, muito solitária, mas que alguns se dão bem. Se você joga futebol, em qual posição? Eu jogava de lateral direito, mas faz muito tempo que eu não jogo mais, né? Olha lá, ó. Esse aqui é super jogador também, viu? É bom, tem que estudar É também. lateral também. Não é? Lateral direito. O que você acha do continuismo dos presidentes dos clubes brasileiros? Como no exemplo de São Paulo. O presidente de São Paulo está há 6 anos lá. 6? Não, calma aí. Ops, fazendo as contas. Bom, veja bem, eu acho, eu não vou entrar em detalhes só o São Paulo em si, mas dos times de futebol e das federações. O presidente de clube, até prova ao contrário, não ganha nada. Ou ele rouba, ou ele não ganha. É por uma paixão que ele está lá. Então, eu acho que por maior paixão que você tenha, por maior situação financeira que você tenha, você pode se dedicar a 2, 3, 4, 5 anos no máximo. Eu acho que fora isso aí tem que ter a rotatividade, tem que ter alternância de poder, até porque você não tem salário. Aliás, tem uma pergunta aqui, é assim, dos nossos telespectadores para você. Quais as características principais que você acha que um presidente de um clube deve ter?
Bom, primeiro, se eu procurar, que é a obrigação ser honesto, né? E ser sincero nas palavras. E segundo, chegar 8 horas da manhã no clube e ir embora 10 horas da noite. Se ele não fizer isso, dificilmente ele administra o clube. Tá certo. Fala, Pedro. Quem sofre mais, a torcida ou o presidente? O presidente sofre 2 vezes, né? Porque antes de ser presidente ele é torcedor. Então é óbvio que qualquer resultado ele sofre como torcedor e como presidente. É um pouco mais pesado. Como foi sua experiência como dirigente de seleções? Como diretor da seleção, foi uma coisa nova, realmente. Eu não esperava o convite, fiquei 10 meses, mas tem um lado bom e tem um lado decepcionante, né? Porque você não pode, você não comanda a marcação dos jogos, não é você que controla muitas coisas, já vem em contrato, já vem uma coisa combinada de cima para baixo, então fica um pouco mais difícil, mas é interessante, é uma coisa que tem que se aperfeiçoar melhor. Qual foi a maior contratação que você fez enquanto permaneceu no Corinthians? A maior contratação que eu fiz, Ronaldo. a mais pesada foi o Ronaldo. Não, foi o Ronaldo, né? O Ronaldo era uma coisa que ninguém acreditava, nem eu mesmo, então foi talvez foi a mudança do futebol brasileiro antes do Ronaldo e depois do Ronaldo, que foi importante, não só para os atletas, mas principalmente para o futebol como um todo. Então foi o Ronaldo. Você acha que o Corinthians é o melhor time do mundo? Não, falou? Eu acho que é o momento, né? Eu acho que é o momento. Ele foi campeão do mundo, então, obviamente, seria o melhor do mundo. Mas eu acho que hoje o melhor time do mundo jogado é o Barcelona. Mas o Corinthians está entre os 4, 5 maiores do mundo jogando. Você acha que o Felipão vai dar certo na seleção? Isso, se eu soubesse, eu jogava na loteria, né? Mas ele vai ter muita dificuldade, mas é um cara experiente, é um cara que já teve passagem pela seleção brasileira, então, junto com o Parreira, pode ter um pouco mais de sorte, mas vai ser muito trabalhoso. Andrés, a gente vê você, assim, quer dizer, toda vez que eu te via, eu falava assim, sinceramente, eu falava, nossa, eu nunca vi um presidente ser tão apaixonado pelo time. E eu acho que isso, sinceramente, quando você falou que o presidente é torcedor e presidente, eu acho que dos presidentes que eu já vi, eu acho que você foi o mais, assim, apaixonado, pelo menos ultimamente. O presidente tem que ser apaixonado pelo time, né? Apaixonado, louco e burro, né? Porque para assumir um clube de futebol, realmente o cara tem que estar descontrolado, porque é uma cobrança enorme e ele não joga bola, é desconfiança total, principalmente uma parte hipócrita da imprensa, ficar achando que o cara é ladrão, que o cara é isso, insinuando, né? Não é que se afirmar uma coisa, agora insinuar é difícil. Então, acho que isso é o maior preço que um presidente paga. Por isso que eu acho que tem que ter esse poder, tem que ficar 3, 4 anos e ir embora. Tá. E como que é a relação dele, né, do presidente, com a torcida organizada? Ou melhor, como que era a tua... Porque a torcida do Corinthians, né, eles têm um peso, né, muito grande. Qual que era a tua relação com a torcida do Corinthians? Então, amor e ódio, né? Uhum. É paixão pura. Uhum. Eu sou fundador de torcida organizada, eu vim de lá. Eu sempre disse, a torcida organizada é reflexo da sociedade, tem bandido, tem ladrão, tem traficante, tem de tudo, mas a maioria são gente boa. Tem família, né? A maioria são gente boa, senão não existiriam até hoje. É que existe uma discriminação muito grande, são tratados como gados muitas vezes no campo de futebol, e quando você é tratado como gado, você reage como tal. Então, a minha relação foi muito boa. Durante 5 anos, como eu tive lá de presidente, eles quebraram um vidro só. Agora, alguns jogos perdemos, teve pressão, teve cobrança, isso faz parte da natureza. Mas, graças a Deus, não teve agressão nenhuma, isso que é importante. Legal, bacana. Fala, Pedrão. Você gostaria de voltar a jogar futebol? Gostaria, mas não consigo mais, não. Ou tomara a ser presidente do Corinthians? Olha, não vou dizer que nunca mais serei presidente do Corinthians, mas vou relutar bastante para não ser. Quem te incentivou a ser presidente do Corinthians? Não, ninguém me incentivou. Eu acho que depois que você não conseguiu ser jogador de futebol, que eu entrei na política do clube, sempre teve aquele sonho de ser presidente, porque você estando fora, você critica muito, você ataca pedra, você reclama de tudo. Então, vai lá você e faz melhor, né? É como muita gente fica atrás da cabine, um ar-condicionado, dentro do estúdio, ou dentro da sua casa, do seu escritório, reclamando de tudo que você está fazendo. Então, ele que tome a frente, vai lá e faça, né? Então, eu acho que foi isso que me incentivou a fazer, porque eu reclamava muito, eu era muito reclamão. E falei, bom, então tem que assumir eu para ver se eu consigo melhorar tudo isso que eu falo. Ô, Andrés, você como torcedor, qual é o maior ídolo seu do Corinthians, assim? Não como presidente. O meu maior ídolo do Corinthians não é nem pelo que jogou, e sim pelas atitudes, até é estranho isso, né? Sim pelas atitudes que ele tinha com os funcionários do clube, com as pessoas, com os apaixonados, que é o Neto, né? Então o meu maior corintiano para mim é o Neto. Olha, você seria presidente de algum outro time? Não, jamais. Olha o nosso palmeirense perguntando. Nem presidente, nem diretor, jamais trabalharia em outro clube. Eu acho que é uma coisa que não tem nada a ver. Ele contou também uma outra história que eu achei bem interessante. Conta pra gente quem são que
desculpa, que o Corinthians, ele surgiu de uma dissidência... Não é uma dissidência. Conta para nós. Existiu palestra na época e os carroceiros, os sapateiros, os obreiros, funcionários, peão, não podiam entrar no palestra, jogar, não podiam nada. Então foi montado esse time lá, no Bom Retiro, para poder jogar, vamos dizer, o povo, os humildes, né? E virou isso, talvez por isso que o Corinthians virou o que virou, porque ele veio do povo para o povo. Ô, Andrés, você escreveu um livro, né? Eu escrevi, não, né? Eu fiquei editando, né? Quem escreveu foi meu primo Tadeu que escreveu. Eu fiz o livro porque quando você se torna pública, uma pessoa pública nesse país é um crime, né? Ou você é ladrão, você é bandido, você é não sei lá o quê, né? As pessoas te julgam sem saber quem você é. Então eu senti a necessidade de escrever livro contando um pouco da minha vida da minha família e um pouco dos bastidores do Corinthians. E graças a Deus foi muito bom, aceito, foi muito bem visto. Como que é o nome do livro, desculpa? É O Mais Louco do Bando. Ah, que legal. Então foi legal por causa disso, para mostrar um pouco de onde eu vim, que eu tenho berço, que eu tenho família, que eu tenho amigos, que eu tenho filhos, né? Porque às vezes a pessoa te fala de você pro outro lado, não sabe quem você é. Claro, claro. Aliás, teus filhos são corintianos? Eu sou um cara democrático, todos eles são corintianos. E quantos anos eles têm? Minha filha tem 16 e meu filho 20. Oba, ó, como é o nome deles? Lucas e Marina. Lucas e Marina, um grande beijo para vocês, tá? Abraço. E vai Corinthians, né? Não é, meninos? E aí, fala. A gente poderia gravar no Itaquerão? Não conheço Itaquerão. Você não conhece o Itaquerão? Não sei onde que é isso aí. Olha, Estádio do Corinthians, Arena do Corinthians. Isso aí pode gravar quando vocês quiserem. Só combinar o dia, Olha. sem problema nenhum. olha, tá vendo que bacana? Itaquerão. Você não sabe que Itaquerão? Não, eu não aceito isso aí porque não é o Itaquerão. É o Estádio Arena do Corinthians, até vender o nome. Olha, Infelizmente, Itaquera se Itaquera pagar lá o dinheiro, fica Itaquerão. Mas como não tem ninguém para pagar, nós vamos vender para uma empresa que vá por um nome. Fica que nem a nova arena do Grêmio. É a Arena do Grêmio. Não tem nome. Mas está também E se tentando vender comprar, o vai nome. ficar igual a Allianz Arena. Isso que é o que comprou. Então, tudo isso aí a gente está trabalhando em cima disso. E outra que a gente não falou, hein? Ele levou o Mano Menezes pro Corinthians. É verdade. Lembra disso? Ah, a gente não falou. Isso a gente não falou. É verdade. E o Mano é 10, hein? É. E o Mano nem era tão conhecido, né? Não. Quando ele foi pro Ele era Corinthians... técnico do Grêmio. Esse é o mas- problema do Corinthians, deixa os técnicos ricos, deixa os técnicos famosos. Isso é que é duro. E ele apostou no Tite também, hein? Que tá lá O Tite até deu hoje, certo, né? Os dois técnicos. O que é? Tite, Deu mano. certo, os dois técnicos. Os dois Dois técnicos foram pra super seleção. técnicos, O que né? acontece é que a imprensa esportiva dá muita valorização ao treinador. O treinador é uma peça importante, é um comandante importante, mas não é o único. E se dá muita credibilidade, muita moral, muito assédio ao treinador. Por isso que está custando aí 800, 1 milhão, 1,5 milhão por mês aí. Então, eu acho que está tendo um exagero, porque os 8, 10 treinadores com raras exceções são tudo mais ou menos um pouco melhor aqui, um pouco melhor lá, mas são todos iguais. Não muda muito, não. Quando ganha é bom, quando perde é ruim. É isso. Mas é isso Gente, também, alguém né? quer fazer mais uma pergunta? Não. Não? Tá tudo bem? Já fiz Ó, mais. Andrés, foi realmente um grande prazer ter Sério? você aqui Acabou? conosco. Não, obrigado. Obrigado de você ter vindo, Nossa, viu? Que sirva de exemplo aqui as 4 camisas para que não tenha violência, nada, que os garotos tirem sarro, mas que não isso aí. saia, né? É isso aí, é isso aí. Gente, olha, tá terminando mais esse cartãozinho verde. Nos vemos amanhã, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local. Tchau.